cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe vida aí. Abaixei demais. Pessoal, tô passando aqui rapidinho, eu não vou salvar essa transmissão, porque eu vou fazer algumas lives em sequência para a semana, né? Agradecer aí o pessoal que participou da live, o Basta 2, agradecer de coração a vocês aí pelo apoio que vocês me deram aí na transmissão, e dizer para vocês que a partir de hoje a gente vai condicionar, né, o nosso tempo, fazer a gestão desse tempo para estar mais vezes fazendo transmissões. Eu sempre falo que vou fazer de um jeito, né, e acabo pela realidade da situação me condicionando a essa realidade, né, que é exatamente a disponibilidade das pessoas e o momento que eu consigo interagir um pouco mais com elas. E ontem foi bem interessante, sabe? A live de sábado, ontem, ó. Foi bem interessante, a gente conseguiu fazer uma transmissão assim, bem estável, consegui me sentir bem à vontade, mas percebi que as pessoas estão com uma certa necessidade de se sentir um pouco mais próximas, um pouco mais à vontade. E existem tantas dúvidas, e uma coisa que eu observo muito hoje, né, essa transmissão é bem assim, como é que eu vou falar, não é despretensiosa, mas ela é bem solta. Por quê? Porque eu gosto muito de observar, né, comportamento, eu gosto muito de estudar comportamento, já trabalhei 30 anos, né, ministrando em campo missionário, já estive na divisa, né, na Argentina, Paraguai, Minas, São Paulo, Paraná, Brasília, já rodei um bocado, e nessa rodagem, entre outros, Foz do Iguaçu, né, que é aquele triângulo ali, e fiquei 15 dias na Argentina, né, a gente ministrando uma obra missionária, uma equipe, e eu auxiliava na coordenação, na organização da estrutura dessa equipe missionária, né? São muitas experiências interessantes que a gente acaba passando no campo, que eu considero assim muito importante. Faz toda a diferença para a minha vida hoje ter vivenciado tais experiências, né? Porque aquilo que você carrega, né, ninguém pode te roubar, a não ser que você resolva abrir mão, o que não vai ser esse caso, né? Eu tenho certeza que ninguém aqui está disposto a ficar abrindo mão do que carrega da parte de Deus, a não ser daquilo que não é para ser carregado. E a nossa essência, a gente precisa valorizar, né? A nossa essência, quem de fato somos, a proposta, ou seja, o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente precisa se preocupar com essa questão. E esse período que eu passei por esses lugares, eu tinha muita vontade, necessidade de fazer a obra missionária. Na verdade, eu lembro que eu participei de um culto, de uma ministração, e nesse culto, né, o ministro da noite, que estava levando a mensagem, ele falou assim: sai do seu lugar e coloque a mão aqui no continente que você deseja fazer missões. Eu fui lá e coloquei, né, logo corri, porque era meu sonho. E é tão assim, é tão complexo, porque a gente quando está no primeiro amor, no seu início, né, até no percurso da gente, a gente tem uma certa dificuldade de compreender as coisas na sua
íntegra, na sua essência. Queremos fazer uma missão lá fora, né, podendo fazer uma grande missão dentro da nossa casa. E, poxa vida, hoje poder falar isso para vocês, para mim, é muito importante. Eu acabei tendo que salvar essa live, essa transmissão. Então, assim, eu fiquei por um bom tempo sonhando com algo fora, né, para as nações, e de repente eu tinha algo assim tão importante para poder estar cumprindo, que era a missão na minha casa, era a missão com os meus filhos. Hoje eu estava ouvindo o nosso mentor falando, e ele fez uma observação muito assim necessária à minha vida. Eu recebi de forma muito especial, né? Foi pela manhã, quando ele faz, né, o boot e tal, Pablo Marçal, e ele falou assim que a nossa defesa, a nossa militância, que seja, não podemos chamar de militância, mas o nosso princípio, a nossa prioridade, não seja para poder defender as causas do homem, a causa da mulher, a causa, enfim, que a nossa causa seja nobre e que seja família. Eu senti muito assim a verdade de Deus nessa expressão, porque todas as pessoas que entregam suas vidas para Cristo, que confessam a Cristo, né, nas placas, porque nós somos a igreja, tem uma sede muito grande de sair, de pregar na rua, né, tem uma sede muito grande de viajar para outro país, né, às vezes nem domina o seu próprio idioma, mas quer ir para fora sem mesmo ter aquela preocupação da cultura, de como vai se resolver lá, mas a gente pode ter um intérprete. Sim, eu também ministrei com o intérprete lá na Argentina, mas talvez hoje, se eu tivesse essa oportunidade, seria muito honroso para mim, né, dominar 100%, né, um idioma, para poder pelo menos ser bilíngue, pelo menos o inglês. Porém, eles falavam muito mais o tupi lá, e, se não me falha a memória, o espanhol. E aí eu fiquei 15 dias ali, sabe, foram grandes as experiências. Então, assim, quando o nosso mentor falou hoje, Pablo Marçal, eu assim viajei, sabe, viajei no tempo e falei assim, como a gente é falho, né, como a gente luta, né, e defende tantas coisas, né, prioriza tantas coisas e de repente negligencia, né, naquilo que de fato a gente precisa priorizar. Mas assim, o que me alegrou, o que me alegra, o que mantém a minha confiança, a minha ativação, é saber que Deus, Ele sabe que nós, né, todos nós somos dotados de uma estrutura, e muitas das vezes a gente não consegue por falta de conhecimento, por falta de uma transformação, né, na nossa mentalidade, por falta de compreender a mensagem, né, da palavra, a real mensagem que a palavra nos deixa, não a mensagem religiosa, de construir nas pessoas títulos, dar encargos a elas e não instruí-las ao reino, para o reino, o que é o reino, como se posicionar, como se comportar nesse reino. O que mais acontece é isso. As pessoas, infelizmente, dizer a religião que está em todos os lugares espalhado, seja católico, seja espírita, seja evangélico, as pessoas, por falta de instrução, por não meditar de maneira correta, né, no texto, acaba se tornando religioso, ao invés de se tornar, né, alguém que verdadeiramente, né, está numa missão com um propósito de reino, de alcance. E ninguém pode alcançar, né, ninguém, se essa pessoa não tiver de fato, né, compreendendo quem de fato ela é. No sábado, me chamou a atenção na live foi isso. Quantas pessoas que vão para as placas, né, para o prédio, né, a igreja que vai para o prédio, e passam 2 horas, outros viram vigílias, gosto demais, trabalhos de oração, e essas pessoas entram e saem sem ter a sua mentalidade transformada. Elas estão cumprindo um ritual, mas não estão prestando muitas das vezes um culto, porque o culto precisa ser racional, ou seja, você precisa ter compreensão do que está fazendo. Não é simplesmente utilizar palavras repetitivas de estou cultuando, estou adorando, estou na igreja. Não, você é
Né? Nós somos, né, filhos, somos a imagem e semelhança de Cristo, somos a igreja, somos, né, templo de Deus. Então, assim, nossa, eu tô assim num tempo, eu tô vivenciando um tempo agora que eu tô assim muito, não é desesperada, mas eu estou ativada, né, a pegar cada detalhe do que eu tenho aprendido e transmitir para as pessoas, porque isso foi também uma forma de me justificar, porque o justo não se justifica. Então a gente usa o cargo, o encargo, né, que está recebendo da função, né, local, da função muitas das vezes até social, né, de ser um missionário, de ser um evangelista, de ser tantos títulos e pouca ação. E a gente acaba, meu fone, e a gente acaba não cumprindo o que precisa ser cumprido. E a gente perde o foco no que é mais importante, na nossa família. Bom, eu vou dizer para vocês, chorei muito, já senti o reflexo dessa falta de maturidade espiritual, de maturidade também, né, de sabedoria, né, de não conseguir utilizar a semente de maneira correta, né, muitas das vezes achando que estava fazendo certo e fazendo errado. Então eu coloquei no meu coração, né, que o tempo enquanto eu tiver ainda vida. Hoje eu estou no 4.5, mas eu nunca estive mais viva na minha vida do que agora. Então, assim, eu estava perambulando, na verdade, sabe? E eu não conseguia entender por que o justo sofria tanto, né? E, na verdade, hoje eu penso que sofrimento não é peso, ele é honra. A gente sofrer, passar por situações difíceis, nunca se comparará ao que o nosso mestre passou e suportou por nós. Porém, é honroso uma pessoa, de repente, estar passando por um processo de aprendizagem e também estar sofrendo algumas perdas consideráveis ou passando por processo de humilhação, de indiferença, seja lá qual for a área do momento que você está lutando pelo princípio, na defesa da família, na defesa da verdade de Deus na sua vida, de manter-se focado no propósito, na causa que é reino. Não, isso é muito honroso, Porém, existe uma questão que é preocupante, é a agravante disso tudo, né? A gente não tem como receber esse mérito é todo de Deus, mas a gente também não pode fazer isso de forma pesada e, poxa vida, como eu observo até hoje, quantas pessoas cumprindo uma agenda, cumprindo um compromisso, cumprindo um rito, cumprindo uma profissão, né, no tocante ao comércio da música, ao comércio das ministrações. Eu trabalho com empresa, eu tenho cantores, eu faço assessoria de cantores, então eu sei o que eu estou falando, mas não estão cumprindo o propósito, não estão em defesa da causa, estão defendendo muita coisa, mas muitas das vezes não estão defendendo a causa real. E aí você pergunta, qual é a causa real? Qual é o propósito, né? O propósito é tudo aquilo que você se condiciona e vai na direção dele, você entende que você precisa se manter nele. E eu vou falar sobre isso, não vou abrir mais agora, porque eu nem ia salvar essa transmissão aqui. Mas eu vou estar falando um pouco mais sobre o propósito na quarta-feira, se eu não me engano. Eu estou alinhando as datas e horários, mas eu vou postar no meu story, vou postar também aqui no meu feed, para você saber exatamente, né, o que é o propósito, como se dá. Foi até a Tamires que perguntou sobre isso, como que a gente sabe quando a gente está fazendo o certo, luta pelo certo e está na direção do propósito. Então, se você está lutando pela sua identidade, pela defesa de quem de fato você é para Deus, a imagem e semelhança de Deus, lutando para manter esse padrão, né, lutando para poder manter a sua casa, entendendo que o propósito nunca será você sozinho. Nunca será você sozinho. Eu acho muito louco quando ele fala que a missão do sistema, a missão do universo,
que conspira contra o propósito é destruir famílias. E a gente vive num tempo que cada dia mais está sendo desprezada essa questão da família. Eu sei o quanto foi complexo ter lutado sem ter as armas corretas para poder lutar. Quanta coisa eu falhei, quanta coisa eu poderia ter feito diferente, quantas coisas também eu fui vítima da situação, não me vitimando, mas tipo assim, né, fui acometida. Quantas desilusões sem ter uma pessoa para te instruir da maneira correta, para te aconselhar da forma certa, sem ter também uma mente curada, um coração curado. Porque se você não tem um coração curado, se o seu eu interior não está bem resolvido, tudo à sua volta vai conversar para você fugir, para você viver em fuga. Você sempre vai buscar se livrar daquilo que você está vivendo para você não sofrer. Quando na verdade existem situações que vêm, situações que a gente passa, que é para nos aproximar mais do propósito, mas a leitura do ser humano, do cérebro, é um sensor de autodefesa, ele vai sempre tentar evitar dores de cabeça. Ele não quer lutar pelo casamento, ele não quer lutar pelo filho, né? Ele não quer lutar pela comunhão, ele não quer lutar pela intimidade com Deus. Né? A nossa cabeça, a gente foi facultado, infelizmente, dizer não no tocante à construção da essência de Deus, eu falo na nossa limitação humana, a estar sempre vivendo, fugindo do compromisso de lutar por aquilo que a gente acredita que é o correto. E isso é muito triste ter que expressar, e esse é um dos maiores motivos que o ser humano acaba saindo da rota, como já aconteceu comigo. Então hoje eu estou assim, muito... tipo assim, focada, né, em fazer as coisas dessa maneira, né, em priorizar, em defender. Por um longo tempo eu me coloquei em silêncio porque considerava não ter, né, condição de falar, mas achava que os meus problemas, as minhas falhas, as perdas que eu sofri da minha casa, né, que isso poderia atrapalhar a essência, a pureza da mensagem, que eu não tinha condição. Mas nossa, se eu for olhar para a Bíblia, quem era Moisés, quem era Abraão, né? Mas Abraão era intacto, medroso, como diz o nosso mentor, né? Teve que passar por situações de tipo desbloqueio para poder, né, conseguir assumir a real posição que ele tinha. Por todo o tempo foi provada a sua fé para poder ele de fato descobrir o potencial que ele carregava. Nós somos assim. Né? Quem era Davi, a gente fala tanto das glórias de Davi, mas tem um louvor muito interessante do pastor Samuel Mariano que fala, né, que se as pessoas conhecessem, né, de fato os nossos bastidores, talvez não nos aplaudiriam tanto. Então os bastidores, eles não podem ser desprezados, porque são os bastidores que compõem a estrutura de alguém que sobreviveu a inúmeros naufrágios. Eu sou uma sobrevivente que consegui superar muitas situações que a vida me lançou, e eu me lancei por precipitações também, ou por medo, ou por falta de instrução, e não era nem para estar aqui, mas o Senhor, que é misericordioso, que perdoa todo o tempo. Meu filho está mandando mensagem aqui, que perdoa, né, as nossas transgressões, a todo tempo está com o coração, está inclinado a purificar nossos corações, a libertar nossa alma de todas essas mazelas que a vida nos faz carregar, as nossas vontades, desejos, né? A vontade de Deus é soberana, o nosso desejo é passageiro e inconstante, a gente não sabe exatamente, né, como administrar isso se não for debaixo, né, da bênção de Deus, da graça de Deus, da direção de Deus. Então vamos falar sobre propósito, vamos falar sobre propósito maior, propósito de destaque, que é a família. Aí você pode até dizer assim, mas Patrícia, você não sabe, Gusmão, o pessoal gosta de me chamar de Gusmão, você não sabe, né, o que eu tô passando. Hoje eu tô sozinho, né, tô sozinha, porque perdi a minha família, não suportei lutar, ou não tive alguém que lutasse por mim da maneira que eu precisava. Fui abandonada, mas nem alimente essa tristeza, tá?
porque eu fiquei muito tempo bloqueada e parada, né? E na verdade, a maioria dos erros que eu cometi foi exatamente por tentar ajudar Deus. E quando eu falo ajudar Deus, não é nem que Deus assim vai te revelar a pessoa, não. Foi tentando mudar as coisas do seu, violando os princípios indiretamente para poder conseguir resolver, para ficar com status bonitinho. Tentei casar com a pessoa que achava que eu tinha que casar porque tinha que ter um homem, uma figura masculina do lado. E olha, não se precipite, tá? E também não se desespere se por algum motivo você hoje está sozinho. Deus é poderoso para restaurar a sua família. Deus é poderoso também para restaurar a tua sorte, te dar uma direção do que você fazer. Eu tinha muita dificuldade de voltar a falar sobre família, porque eu falava assim, meu Deus, é inviável tentar acertar, né, as coisas que já deram errado, no tocante a tentar fazer do meu jeito de novo. E Deus foi muito terrível em colocar o mentor Pablo Marçal e falou assim, ó, começa de onde você parou, segue. Tenta mudar o que deu errado, o que pode ser mudado. E o que não tem como mudar, que não depende só de você, segue e continua fazendo aquilo que você sabe. Então hoje eu sou uma pessoa, eu posso afirmar que eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou completa, feliz porque eu entendi que Deus não desiste da gente, completa porque eu entendi que tudo a gente carrega, falta cessar, né? Realizada porque eu entendi que é muito mais que uma companhia, é você se sentir de fato acompanhado, se sentir cuidado, se sentir guardado por Deus e não desprezar a companhia que está do seu lado e cuidar nos detalhes da sua casa, porque tudo que a gente recebe, muitas das vezes, por que não dizer em sua maioria, se acaba por falta de administração. Quando não é de uma parte é da outra, mas sempre é por falta de manutenção. Tudo que você não cuida, até aconteceu algo bem interessante esses dias aqui em casa. Meu esposo, ele tinha dado uma pane num circulador nosso e ele é muito bom, muito forte. E eu pedi ele para poder mexer. Aí a primeira vez a gente com a correria, ele desapercebeu, eu também, e não conseguimos mexer no circulador. E todas as noites, né, passando um pouquinho de frio, né, porque o circulador não funcionava. E daí eu deixei passar. Depois eu lembrei novamente, falei assim, por que você não pega ele e abre ele todinho para ver o que está acontecendo de fato lá dentro dele? Olha que interessante, uma máquina. E nem eu falei, mas nem tipo assim, coloquei o coração de, ele vai fazer tal. Pois ele foi lá, pegou o ventilador, desmontou ele todo, foi no rolamento dele, limpou o rolamento dele, tirou as peças, passou o lubrificante, acho que é óleo, passou um olhinho no bichinho, tirou toda a poeira, uma poeira escura, porque a gente está aqui no centro, né? Então tem a poeira do automóvel, então mistura e fica bem pior, aquela sujeira bem preta. E ele tirou tudo, limpou ele todinho. Aí a primeira vez que ligou, ele ficou ainda agarrando. E eu falei assim, eu acho que tem que botar, que ele já tinha fechado o ventilador. Eu falei assim, acho que vai ter que abrir de novo. Aí ele, não fala que tem que abrir de novo. Aí eu falei assim, se não tiver trabalho, se não demandar esforço, não tem grande resultado. Aí ele, verdade, a gente acabou de ouvir essa mentoria. Aí ele falou assim, vou abrir de novo. Abriu de novo, lubrificou ele todinho. Vocês nem têm noção, o ventilador tá ventando 3 vezes mais que antes, passando noites maravilhosas com circulador, não é nem um circulador, parece que saiu da loja ontem. E aquilo foi um grande aprendizado para nós dois, né? Que a gente tem que aprender a valorizar os micros resultados. E eu falei assim, não é só com o ventilador que isso acontece, é em tudo na nossa vida. Se eu percebo que algo estragou, que algo não está indo bem, que algo não está legal, eu preciso primeiro detectar onde que está o problema. Detectar, caçar, procurar, varrer, limpar. Eu tenho que achar o problema. E quando eu conseguir achar o problema que está no interior, né, bem no interior, está sempre escondido. O problema está sempre escondidinho. Nem pense que ele está muito revelado. Às vezes você pensa que está brigando com alguém porque a pessoa te afrontou. E na verdade
está escondido uma mágoa, está escondido um ressentimento, está escondido uma insatisfação. Não é a briga. A briga é só o fator de resultado da real causa, que é esse sentimento ruim que você está guardando ou a pessoa está guardando sobre você. Então tem que tratar a causa, não dá para poder tentar superficializar, limpar por fora, tirar só uma pecinha, não. Tem que se desmontar, ou seja, se quebrantar, se abrir, de fato fazer uma busca dentro de si e descobrir onde é que está o mal e botar esse mal para fora. Então tudo na nossa vida é assim. E por que algumas alianças, seja ela de casamento, seja ela de amizade, seja ela de família, seja ela social, enfim, acaba por dar errado? Acaba por dar errado exatamente por isso, porque falta manutenção. As coisas vão acontecendo, não são resolvidas, ficam mal resolvidas e acaba criando um transtorno. E se você não tratar na causa, você não vai conseguir resolver seu problema. Então é muito importante você estar bem resolvido consigo mesmo, tá? Para você conseguir diagnosticar, ter o discernimento do que está acontecendo, o que algo precisa ser tratado. E juntamente com a pessoa você conseguir dialogando, conseguir buscando ver o que você pode mudar, o que você pode evitar, o que né, talvez você está tendo uma atitude até tipo não intencional, involuntária, aquela atitude que você está tendo com alguém, né? A gente que é mãe, que tem filho adolescente, que tem filho adulto, sabe bem o que eu estou falando. Eu tenho um de 29, eu tenho um de 27, um de 25. Então tem horas que a gente fica perdido, mas perdido porque a gente fica assim, meu Deus, achei que estava tudo bem, né? E às vezes não tá, às vezes é uma palavra, às vezes é um comportamento, seja lá qual for. A parte, o que importa é que isso geralmente acontece onde tem pessoas, onde há pessoas, a divergência, principalmente se o propósito não for comum. Então você tem que estar maduro para lidar com isso, não se desespera com essas coisas. Respira fundo, se coloca no lugar da pessoa, né? Procura entender os motivos que ela está agindo daquela forma e não alimenta isso, tá bom? Não alimenta isso. Busca resolver da melhor maneira possível. Até porque, né, a sua família é a sua base, é o princípio que rege a humanidade. É a estrutura básica da vida tudo. Sem família não há estrutura, sem família não há governo, sem família não há estrutura geográfica. A família é o princípio divino, nasceu no coração de Deus e ela nunca deixará de ser prioridade para Deus. Então lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelo seu cônjuge, lute pelo seu filho. Não desista, tá bom? Honre seus pais, independente do que eles não fizeram ou fizeram, tá? Às vezes a gente sente, passa por situações como eu passei, né? Por muitas situações, só um momento. Eu passei por muitas situações difíceis e não consegui lidar com muitas coisas no meu casamento porque eu carregava traumas da minha infância de abandono, de abuso e eu nem tinha noção. Hoje eu falo, parece até que eu estou utilizando como válvula de justificação. Nunca, jamais, nem preciso disso. Mas involuntariamente eu tinha atitudes e reações e dores, tinha problema nas minhas emoções porque eu não tinha tratado essa parte, né, do abuso nem da rejeição. Sempre senti muita falta do meu pai, sempre quis entender, né, o porquê que meu pai tinha feito o que fez, agiu da maneira que agiu. Eu não conseguia, né, compreender porque que ele havia deixado a gente, eu não conseguia aceitar. Pronto, a palavra mais correta é essa, eu não conseguia aceitar, porque os porquê e os motivos, só a pessoa que viveu, que passou, sabe. Ela teve a razão dela, ela teve o motivo dela. A gente possivelmente não vai conseguir entender isso, pra gente vai ser um pouco difícil até aceitar, mas a pessoa que passou pela situação, ela com certeza, se pudesse fazer diferente, ela faria diferente. Então a gente tem que aprender a dar valor, né, aos motivos das pessoas,
né, e não tratar as pessoas com exigências que talvez nós não suportaríamos. Então, eu absorvi meu pai no meu coração, de toda a ausência dele, de todo transtorno que eu passei pela falta dele, por não me sentir protegida, por ele não estar perto, por ter passado pelos abusos que passei. Foram 3 abusos muito dolorosos para mim. E eu sempre achei, se meu pai tivesse aqui, isso não acontecia, eu falo isso no meu livro. Mas assim, hoje nunca por querer condená-lo, porque ele deu o melhor dele, ele fez o que ele podia, ele fez até onde ele podia, e se ele não fez mais é porque de fato ele não tinha nem para ele. Ele não estava tão bem suficiente para poder atender a minha necessidade, porque ele não estava conseguindo resolver nem os problemas dele. Então, a verdade é essa, a gente tem que ser misericordioso, praticar a misericórdia, a gente tem que ter um coração, sabe? Igual o coração de Deus, né? Dai-me um coração igual ao teu. Então a gente tem que absorver as pessoas, não carregar ressentimentos. Então faça isso, tá bom? Eu não ia salvar essa transmissão, né? Até porque eu queria só notificar que a gente vai fazer uma sequência de lives, e na quarta-feira, tá mais preciso para quarta, eu vou estar falando sobre o propósito. E se você desejar participar e quiser saber alguma coisa, quiser entender alguma coisa relacionada ao propósito, então uma mega oportunidade de aprendermos juntos, né? Porque a gente aprende ensinando, ensina aprendendo, e todo mundo nunca sabe o suficiente que não possa aprender mais um pouco. Então eu quero muito que o Espírito Santo, né, possa abençoar poderosamente a sua vida, e que você tenha esse compromisso real de viver, né, uma vida com propósito na presença do Senhor, né, nunca abrindo mão dos seus projetos, nunca desistindo do que Deus falou com você, do que Deus de fato prometeu a sua vida, entendendo na essência quem você é, e não deixando que nada nem ninguém, estou mudando aqui, nada nem ninguém tire você, tire o seu foco. Tire de fato aquilo que você entende que é o melhor de Deus para a sua vida, que é você, né? E a sua família. Cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde espiritual, né? Faça o que precisa ser feito todos os dias, entregando, né, nas mãos de Deus aquilo que você não consegue dominar, mas nunca deixando de se movimentar na direção do que você de fato acredita, tá bom? Confia no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Vamos orar? Posso orar com você? Tem uma pastora abençoada. Posso falar? Eu posso orar? Seja no vale, no deserto ou no monte, como sempre digo, o segredo é acessar a fonte. Vamos acessar o seu coração nesse momento agora, acessar o coração de Deus através da oração. Deixa eu ver se eu consigo achar um louvor mais suavezinho aqui, para poder a gente conseguir orar. Eu gosto muito da Rose Nascimento, sempre. E você não pode desistir do que Deus falou com você, tá? Não desista dos seus sonhos. Confia no Senhor e faça o que precisa ser feito sempre. Alegra a tua alma. Vamos orar. Deus é fiel para fazer. E tem momento que realmente nos sentimos... É difícil, mas Deus é conosco. Oremos? Mas é quando Deus ele fala para nós... Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Amém? Saída. Confia no Senhor. Eu sou a tua saída. Senhor, meu Deus e Pai, diante de Ti, Deus querido, Deus amado, com o perdão dos nossos pecados e nossas falhas, ó Deus, vem apresentar, Senhor, essa vida que vai estar ouvindo essa oração, ó Pai querido. Eu não sei onde ela está, se ela está no sofá, se ela está na cama, eu não sei se ela está no trabalho, na rua,
mas eu sei que o Senhor está vendo ela agora, está também ouvindo o grito de sua alma. Eu sei que aquilo que a gente não consegue falar para as pessoas, expressar em palavras, ó Deus, é interpretado através de lágrima. Então nessa hora, Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa penetrar esse coração, possa tocar esse coração, possa mudar essa mentalidade, fazer essa pessoa acreditar que ainda há solução. O Senhor é a saída, o Senhor é a solução. Que a Tua paz inunde esse coração, ó Deus, e remova toda tristeza, angústia, ansiedade, todo medo, tudo que está atrapalhando essa pessoa de reagir, Pai. Quantas vezes, Senhor, eu me encontrei dentro do meu quarto, sentava no chão, encostava minha cabeça na parede, olhava para o telhado e falava: o Senhor está aí? O Senhor pode me ouvir? O Senhor pode aquietar minha alma? E foram muitas vezes também que eu não aguentava, não suportava ficar sentada, porque a minha alma estava tão contrita, tão machucada, que eu me lançava no chão. E eu consigo lembrar desse dia, desses longos dias. E deitada naquele chão frio, eu chorava e dizia: Senhor, se o Senhor ainda tem algo comigo, me resgata nessa situação. Se o Senhor está vendo a sinceridade do meu coração, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente até se envergonha de viver. A gente não se sente nem digno de falar contigo. Mas o Senhor não nos despreza. O Senhor não nos desampara. O Senhor não vira as costas para nós. E eu senti aquela presença tão gostosa, inundando aquele quarto frio, isolado, e eu ali sozinha. Mas o Senhor não estava ausente de mim. Então essa pessoa pode estar passando por isso agora, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor a visite. Visite esse coração, visite essa mente. Talvez ela vai ouvir essa oração e ela está dizendo assim: eu não quero nem viver mais. Quantas vezes eu pedi para morrer, porque não tinha nem coragem de tirar minha vida. O meu sentimento de impossibilidade, de fracasso, de incapacidade era tão grande que eu achava que nem para tirar a minha vida eu prestava. E na verdade não era isso, é porque a vida do Senhor sempre esteve em mim, a essência da vida sempre esteve em mim, está nessa pessoa também. Então que o Senhor possa renovar as forças dela agora, seja lá qual for o mal, qual for o problema, seja a relação conjugal que não vai bem, seja uma separação que ela sofreu, seja uma porta de emprego que não se abriu, uma enfermidade que lhe perturba, um diagnóstico que rouba a sua paz todo o tempo, um filho que não compreende, que humilha, que maltrata com palavras, um filho que está doente. Não sei qual é o problema, mas Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então visita agora, Pai querido, essa casa, visita essa família, visita essa pessoa e trabalha de dentro para fora, restaurando por completo, ó Pai, a alegria, a paz e a confiança dela. Que a Tua mão poderosa seja sobre esse lar e permaneça sobre esse lar e essa vida. É o que eu declaro, Senhor. Declaro paz, declaro alegria, declaro bênção, declaro renovo, declaro portas abertas, declaro restauração para a glória do Teu nome. Amém! Então, ó, fica com o que a nossa queridíssima cantora Rosa Nascimento está cantando. Não ceda. Não ceda, nem agora, nem depois, em momento algum. Não ceda. Seja feliz com Jesus, receba a paz que excede